carreira cristã, ao contrário do que muitos pensam, não é um exercício impossível. Eu conheço pessoas que dizem para mim, falam, Rogério, é impossível seguir completamente a carreira cristã. Não tem como, é difícil. O evangelho não é fácil. Outros, por sua vez, proclamam aí, redes de TV e rádios e internet afora, que a carreira cristã é fácil demais. Uma moleza. Tranquilo, tranquilo. Venha, entre à igreja, não falte ao culto. Dê fielmente seu dízimo e suas ofertas. O que você faz para fora das portas da igreja não importa. O importante é estar no templo, na hora certa, na hora do culto, todas as semanas, e entregar os seus recursos. A versão do evangelho light, como alguns gostam de dizer. Também não acredito que seja verdade. Não acredito que isso seja uma carreira cristã. Eu quero que vocês entendam o conceito segundo o apóstolo Paulo, ele até subdivide a carreira cristã em vários tipos de carreira. Em várias profissões, podemos dizer assim. Vamos comigo lá no livro de 2 Timóteo. Timóteo, que era um discípulo do apóstolo Paulo, um discípulo querido, muito obediente à palavra de Deus, muito dedicado à verdade de Deus. Talvez um dos, se podemos dizer assim, dos maiores orgulhos do apóstolo Paulo. E como o próprio Paulo chama Timóteo, meu filho na fé. Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, eu quero que você acompanhe comigo. O conselho de Paulo para Timóteo diz assim, lembrando que eu estou utilizando a nova versão internacional, se você usa a revista atualizada, a revista corrigida, não se preocupe, o sentido é o mesmo. Acompanhe aí. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém? O apóstolo Paulo chama Timóteo de um filho na fé, nada mais apropriado, porque um dia dos pais. Não no sentido de hierarquia, não no sentido de simplesmente dizer, olha, eu mando, você obedece, mas totalmente fora desse contexto, num contexto verdadeiro. Paulo chama Timóteo de filho no sentido daquele que tem prazer de estar na presença do Pai, daquele que tem prazer de ser educado, de aprender, de ser ensinado, daquele que tem prazer de viver e dar o orgulho devido àquele que o ensinou. E Timóteo é um exemplo perfeito disso. E o apóstolo Paulo está ensinando para ele sobre essa carreira cristã, essa caminhada cristã. E ele divide isso que nós podemos falar hoje aqui em 3 profissões muito bem conhecidas de todos nós. Profissões conhecidas desde 2000 e tantos, ou mais ainda, mais de 6.000 anos, essas profissões são bem conhecidas. O soldado, o atleta e o lavrador, ou o agricultor. Primeiro o apóstolo Paulo vira para ele e fala, Timóteo, sofre comigo as minhas lutas, como um bom soldado de Cristo. Timóteo, olha, eu estou dizendo para você que nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas civis dessa vida. Em algumas traduções fala, nenhum soldado se envolve com os negócios dessa vida. Porque o prazer dele, a função dele é justamente agradar aquele que o arregimentou, aquele que o alistou. Está dizendo que no meio de uma luta, no meio de uma guerra, o soldado simplesmente não vai parar de receber as ordens do comandante e vai falar, não, agora não, peraí que eu vou fazer outra coisa e daqui a pouco eu continuo na batalha. Não.
debaixo de ordens, o soldado é focado, ele não perde tempo, ele obedece. E simplesmente assim. Meu querido, deixa eu falar uma coisa muito sincera com vocês. Eu já toquei nesse assunto semana passada e eu quero tocar nesse assunto de novo. Eu quero ir um pouco mais fundo nisso. Não podemos ser inocentes a ponto de achar que não vamos ter lutas. É o maior erro. Sabe o que é que mais afasta as pessoas da presença de Deus? Sabe qual é o motivo hoje, a desculpa que mais o inferno coloca na mente das pessoas para elas se afastarem de Deus, da igreja, da casa do Senhor, da comunhão do corpo de Cristo? Ah, eu estou passando por lutas e as lutas não acabam. Quando eu estava lá fora, parece que era mais fácil. Quando eu estava no mundo, eu não tinha problemas, parecia que não. Agora parece que eu só tenho problema, luta, luta, luta. Quantas e quantas vezes chegaram pessoas em mim falando: pastor, ora por mim, eu estou numa prova, eu estou numa luta. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu não queria nenhum compromisso com Deus, eu não passava por isso. Não sejamos inocentes. Existe uma batalha constante entre céu e inferno, entre Deus não, porque se Deus já entrar na batalha, Ele já ganha. Mas entre os anjos do Senhor e aqueles que fazem parte do exército de Deus, que somos eu e você, e todos aqueles que querem contra a nossa alma, existe essa batalha. Não podemos ser inocentes. Pastor, mas por que muitas vezes quando o pessoal está lá, na bagunça, né? Como dizem aí na gandaia, fazendo tudo que desagrada a Deus, destruindo sua própria família, seus próprios negócios, sua própria saúde, por que muitas vezes parece que a vida da pessoa é um mar de rosas? Aparentemente, em primeiro lugar. Aparentemente. Mar de rosas, muitas vezes as finanças estão bem, mas a alma está corrompida. Muitas vezes a saúde está perfeita, mas a mente, a saúde emocional está destruída. Muitas vezes até o casamento está lindo, mas as finanças estão quebradas. Então essa aparente, essa falsa prosperidade em tudo que fazem, além de tudo isso, diz a palavra de Deus, que sem o Senhor, de nada adianta. Salmo 139 fala isso. Perdão, 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores, o pão que penosamente você trabalha. Sendo que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, descansam. Ô pastor, peraí. Eu estou descansando bastante. Não estou vendo cair dinheiro na conta enquanto eu estou descansando. Ai de mim se não trabalhar. Querido, eu vou voltar a dizer, não entremos nesse conceito falso. A Bíblia diz o seguinte, que um reino dividido ele não pode prosperar. O que isso significa? Jesus usou esse termo quando falaram, olha, ele está expulsando os demônios em nome do demônio. Ele falou, mas como que o demônio vai lutar contra o próprio demônio? Eu sei que é meio duro de ouvir isso, é desagradável, mas eu passei por isso. Quando eu estava completamente alheio à vontade de Deus, quem regia a minha vida eram os demônios. E porque os demônios regiam a minha vida, por que eles vão me incomodar? Se eu já praticamente pertenço a eles. Se tudo que eles falam eu obedeço. Eles mandam, eu faço. É lógico que eles vão me dar tudo que eu quiser. É lógico que eles vão tentar preparar um caminho para mim o melhor possível. Para que eu sempre fique em gratidão a eles e nunca largue deles e nunca vá para Deus. É por isso que eu não tinha lutas. Eu vou lutar contra um exército inimigo que cuida de mim? Não tem como. Por isso, muitas vezes, não temos lutas quando não conhecemos os planos de Deus. Porque estamos sujeitos à ação de demônios e os demônios gostam da gente. Eles gostam. Sabia que o demônio gosta da gente? Demais. Satanás e seus demônios, eles gostam tanto da gente, tanto. Mas tanto que se pudesse, eles jamais deixariam a gente chegar perto de Deus. Eles querem a gente só para eles. Quer ficar bem pertinho, bem juntinho. Tão juntinho que, se possível, entrar dentro de você. É assim que funciona. Eles querem ficar pertinho, soprando coisas nos nossos ouvidos, jogando pensamentos, nos trazendo ideias, vontades. Tão juntinho que, se deixar, ele quer morar dentro de nós. Olha como eles gostam da gente. Agora, o que Satanás e seus demônios não querem? Que a gente seja íntimo de Deus. Eles não querem que nós nos aproximemos de Deus. Eles não querem que nós abramos nossos olhos espirituais e falem, opa, mas isso não condiz
Isso não tem nada a ver com a minha vida. Peraí, mas não é isso que Deus planejou para mim. Deus tem muito melhor para mim do que isso que parece razoável. Se eu penso estar feliz agora, Deus tem coisas melhores. E aí é o grande segredo, que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você começa a buscar a Deus, quanto mais você começa a sair de perto dos demônios, eles são ciumentos. Opa, mas peraí, você está indo para onde? Eu estou indo para a casa de Deus. Não! Fica aqui comigo. Não perde tempo. Aí você vem, Deus te acolhe com todo carinho, com todo amor, que só um verdadeiro pai pode fazer. Começa a cuidar, tirar aquelas lesões, cuidar das feridas. Começa a trabalhar no seu caráter, na sua mente, no teu espírito. Renova. E aí, quem é que ficou lá para trás enciumado? É a hora de atacar. É hora de ir contra aquele que me abandonou. E os demônios vêm, e não vêm com brincadeirinhas. Por isso eu digo, a carreira cristã é uma batalha. Tem que ser soldado. Temos que ser soldados de Cristo. Temos que entender que existe um mundo espiritual. Temos que parar de ser inocente a ponto de achar que, não, aceitei a Jesus, acabou. Não tenho mais lutas, não tenho mais dores, não tenho mais problemas. Errado. É nesta hora, é neste momento que os demônios vão tentar te atacar. Pastor, então a carreira cristã, como alguns dizem, é dificílima. Você está esquecendo de uma coisa. Quem é o nosso general? Quem é aquele que comanda o nosso exército? Quem é aquele que vai à nossa frente? Quem é aquele que nos treina? Quem é aquele que nos habilita? Quem é aquele que nos capacita? Quem é aquele que coloca as armas específicas em nossas mãos para cada momento? É Deus que está no nosso comando. Se Ele comanda a nossa vida e o nosso batalhão, automaticamente pode vir o inferno inteiro de uma vez. Nós sempre sairemos vencedores. Diz essa palavra justamente que todas as coisas, nós podemos naquele que nos fortalece. Podemos passar por lutas, sim, mas todas elas seremos vencedores. Todas, sem exceção. Então, aquele que fica, pastor, mas é muito difícil essa carreira cristã de soldado. Essa carreira, essa profissão de soldado no evangelho é quase impossível. Meu irmão, você está precisando melhorar o seu foco. O seu foco está nas coisas erradas. O seu foco está na sua força. Por isso você pensa assim. O seu foco está nas armas que vocês têm na mão hoje. Por isso você está pensando assim. O seu foco talvez está nos seus joelhos que já estão cansados, nas suas pernas que já não têm forças. Por isso talvez você pense assim. Porque quando você colocar o foco naquele que é o comandante do seu exército, quando você colocar o foco naquele que pode te capacitar a fazer qualquer coisa, automaticamente você fala, eu vou passar. Talvez essa batalha seja dura, mas eu vou vencer em nome do Senhor. É assim que funciona. É uma guerra? É uma guerra. Jesus não avisou? Nesse mundo tereis aflições. Mas tem o quê? Bom ânimo. O que é bom ânimo? Bom ânimo é ser um bobo alegre? Estou animado. Não. Bom ânimo é justamente mesmo diante das tribulações levantar a cabeça e falar, eu sei a quem eu sirvo. Eu sei aonde eu estou alistado. Eu sei com quem eu ando. Eu sei quem me chamou, quem me alistou. Eu sei quem arregimentou a minha vida. E o meu prazer é agradá-lo. Por isso não vou me envolver com as coisas civis. Não vou me envolver com as coisas dessa vida. Esse é o segredo. Quem é o bom soldado? O que não se envolve. O que não perde o comando. O que não perde a voz da liderança do Espírito Santo de Deus. O mau soldado é o negligente. É o que chega atrasado. Chega atrasado no quê? No trabalho? Não. Nós estamos falando de coisa muito mais profunda, coisa espiritual. É aquele que Deus está dando todas as direções, mas está sempre nunca prestando atenção. E quando vai ver, todos já foram, todos já seguiram a direção de Deus, todos já estão em fila. E ele está lá, todo perdido. Puxa, eu ainda nem coloquei a minha farda. E aí chega por último e não recebe as glórias. Muito pelo contrário, recebe punições. Fica à mercê do exército inimigo. Imagina, o comandante chega e fala, olha, 5 horas da manhã, todos em forma, e nós vamos marchar e vamos naquela direção. 5 da manhã, todos, às 5 em ponto, todos já estão, ou melhor, 10 para 5 já estão todos prontos. E estão seguindo a ordem. Mas um soldado desavisado, vou dormir mais um pouquinho. Quando dá 5:30, ele fala, acho que agora dá tempo de eu levantar e correr atrás do batalhão.
quando ele menos espera, o exército inimigo já está chegando na cola dele. Ele está sozinho contra um batalhão inteiro. É por isso que perde. É por isso que perde a batalha. Está sozinho, está sem comando, às vezes até sem armas, sem os companheiros. No reino espiritual é igualzinho. Quanto mais isolados, pior. Quanto mais nos distanciamos dos nossos irmãos que nos ajudam em oração, quanto mais nos distanciamos daqueles cristãos verdadeiros que querem o mesmo propósito, que é agradar aquele que os arregimentou, quanto mais fugimos disso, quanto mais tentamos andar só do nosso jeito, sem uma linha de comando, sem um treinamento específico, mais estamos à mercê de sermos capturados pelo inimigo. E viramos, às vezes, até literalmente um prisioneiro de guerra. Fica lá, sendo torturado, apanhando. E aí depois fala, pastor, não sei o que acontece, minha vida não vai para frente, não engrena, pastor, eu já orei, já fiz jejum, campanha, oração, já ungi, já entrei dentro num barril de óleo e fiquei lá imerso, já fiz de tudo, já fiz libertação, relibertação, deslibertação, fiz tudo que você imaginar, pastor, e não adianta. Soldado não se envolve com os negócios da vida civil. Ou nós olhamos para aquilo que o Senhor tem, ou nós fazemos conforme o Senhor deu a voz de comando, ou nós vamos ficar sempre nessa história. Vocês lembram do Recruta Zero? Quem lembra? É da época de alguém aqui? Alguns. Jesus, estou ficando velho. Estou ficando velho porque eu lembro, e alguns que levantaram a mão têm cabelo branco, muito cabelo branco. Era um desenho animado da década de... Não importa? Não importa qual, de uma década aí. E era um recruta desajeitado, todo atrapalhado, tinha dificuldade de obedecer ordens, vivia entrando em fria. Muitas vezes estamos na mesma situação. Entramos em fria, não porque o exército não presta, não porque as armas são ruins, não porque o treinamento é inadequado. Entramos em fria porque simplesmente não acompanhamos o batalhão. Paulo vira e fala, como um soldado, não se misture com os negócios dessa vida. Alguns radicais viram e falam para você, pastor, essa palavra então é aquela que eu não posso viver lá fora. Eu tenho que viver só para Deus, exclusivamente para Deus. Eu tenho que largar meu trabalho, eu tenho que largar minha família, como Paulo escolheu nem família ter. Eu tenho que largar tudo e sair pelo mundo pregando o evangelho. Alguns, Deus vai falar isso, mas vai ser tão específico que não vai haver dúvida. Vai ser tão específico que não vai haver dúvida. Se Deus não falou isso no teu coração, não é para você fazer isso. Essa palavra não quer dizer que é para você largar teu trabalho, teu emprego, que você não pode dedicar tempo à sua família e que único e exclusivamente teu papel é pregar o evangelho. Não. Está dizendo que você não se embaraça com as coisas desse mundo. Tem uma palavra de Deus que eu gosto muito, o pastor Jairo sempre cita ela, ele também gosta muito, que fala justamente sobre os embaraços que impedem a gente de correr a carreira cristã. O que são embaraços? Pecados, atitudes que desagradam, que desonram o nome de Deus. É disso que Paulo está dizendo. Um soldado em serviço não perde tempo com isso. Um soldado em serviço, por mais que esteja ali, mas pastor, eu tenho fraquezas, eu não sei o que acontece, os meus pensamentos vagueiam e quando eu vou ver, eu já estou perdido de novo naquele mar de lama. Porque está fora do batalhão. Porque não está alinhado, porque não está andando junto com outros. Se anda isolado, é alvo fácil para o inimigo, amém? Agora, se está sempre ali com o batalhão, se está sempre falando, a palavra de Deus nos ensina a sempre conversar e falar em salmos, e falando sempre sobre as coisas do Senhor. Quando nós estamos focados, temos outras pessoas ao nosso redor, que estão nos estimulando a permanecer sempre em forma, nós não somos pegos desprevenidos dessa maneira. Nenhum soldado se embaraça com os negócios dessa vida. Paulo compara a nossa vida com um soldado. Vai ser moleza? Não. Já viu algum soldado pegar moleza também? Tem que, às vezes, acordar cedo e pular no rio. Tem ou não tem? Não sei. Quantos serviram o exército? Fora o Marquinhos que está aqui, que agora está em tempo integral lá. Quantos serviram aqui?
Ó, 1, 2. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Não tem moleza. Não tem moleza. Compensa completamente. Saber que a vitória é certa. Gente do céu. Vamos rasgar o verbo aqui. Como corta o coração ver cristão andando assim, ó. Ó vida. Ó céus. Ó azar. Lembra, né? Lip Hard. Hoje eu estou lembrando de todos os desenhos da década. Gente do céu, a quem nós servimos para andar de um jeito desse? A quem nós servimos para viver o tempo todo choramingando, implorando, mendigando bênçãos? Se a vitória é certa, não importa o caminho. Pelo menos é o que a palavra de Deus ensina, e eu creio totalmente nisso. Se eu tenho convicção que servindo ao Senhor dos Senhores, eu posso passar o que for, mas lá do outro lado eu sei o que está me esperando, e o que está me esperando é uma vida eterna em glória do lado do meu Senhor, não importa o que eu vou passar no caminho. Pastor, mas às vezes dói. Dói. Às vezes tem que correr não sei quantos quilômetros, às vezes tem que aprender a manejar armas, às vezes você pode até levar um tiro de raspão. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós somos afligidos, mas nunca abatidos. Você pode passar aflições, agora você não vai ser abatido no campo de batalha. Você não vai ficar prostrado, caído e dizer, acabou para mim. Não. Às vezes não é fácil, amém? Mas olha para o alvo, não perde o foco. Coisa que eu já falei umas 4 semanas atrás. Está doendo agora? Olha o que está te esperando lá na frente. Olha pela fé já o batalhão se reunindo, celebrando, colocando a bandeira. Olha pela fé a conquista que está vindo. Olha os privilégios que Deus vai preparar para cada um de nós. Paulo compara a carreira cristã com 3 profissões. A primeira é de soldado, e vocês estão cada dia mais sendo treinados nisso. Não abaixem a cabeça. Não abaixem a cabeça, vocês estão sendo treinados. Logo, logo, a vitória está chegando. Por outro ponto, Paulo também compara com um atleta. Sim, é uma carreira. O atleta de verdade profissional tem que dedicar tempo integral exclusivo a isso. Se não dedica, não consegue. Vocês têm ideia de quantas horas por dia treina um atleta profissional? Seja da modalidade que for? O dia inteiro. Tem atletas que treinam literalmente 8 horas por dia. 6, 4, depende do tipo de modalidade, da exaustão do corpo. Se não está treinando o corpo fisicamente, está estudando. Estudando a melhor técnica, o melhor ângulo, como fazer, a estratégia do jogo. Um atleta profissional só pode vencer, como está escrito aqui. Versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Essa semana eu vi algo muito interessante. Como alguns sabem, eu estou voltando a correr. E isso está sendo muito bom mesmo para a minha saúde. E sem contar a liberação de endorfina, que é algo maravilhoso. Você fica naquela sensação de bem-estar todos os dias. É muito bom. Então, além da parte, vamos dizer assim, neuroquímica da coisa, fisicamente está sendo muito bom. E eu acompanhei uma notícia essa semana sobre corredores de rua que eu falei, puxa vida, que triste isso. Semana passada, ou semana retrasada, não me recordo. Não, acho que domingo passado mesmo. Foi uma das principais provas de meia maratona que acontece aqui em São Paulo, no circuito de São Paulo. A meia maratona de uma empresa de calçados, dessas empresas grandes. E eles fizeram a meia maratona. E eles fazem um ranking de classificação, né, de todos aqueles que vão chegando. E os 100 primeiros, aqueles 100 primeiros que chegam, eles, além da medalha de participação, além de todos os prêmios que o primeiro, o segundo, o terceiro ganha, os 100 primeiros recebem uma medalha como top 100. Foram os 100 melhores daquela prova. E quando foi ontem, eu li uma notícia que essa empresa, que organizou a corrida, emitiu uma nota repudiando e cancelando a medalha de muitos dos top 100. Porque eles colocam um chip, né? Não sei se todos sabem, mas você carrega um microchip, né? Que você amarra geralmente no cadarço do seu tênis.
E existem postos ao longo da prova, aonde você passa, existe um tapetinho com sensores. E aquele tapete lê o chip e fala, passou por aqui. E vai marcando o seu tempo, E aí, quando você atravessa a linha de chegada, também finaliza o teu tempo, e baseado nisso, sai o teu ranking. E eles emitiram uma nota cancelando uma série de medalhas, porque só apresentava, pessoas que ganharam medalhas do top 100, apresentava só o chip na passagem da largada e da chegada. E aí falou, mas o que aconteceu? Aí começaram a levantar e buscaram algumas câmeras tal, de monitoramento da cidade e viram pessoas que começavam a correr, saíam da pista, entravam num carro, iam de carona até um certo ponto, e então depois desciam do carro e continuavam para passar a linha de chegada. 21 quilômetros, meia maratona. Os camaradas indo de carro. Ah, pastor, isso é só no Brasil. Não, isso acontece em todo lugar. Vai por mim. Eu tenho lido muito sobre provas de corrida ultimamente. Acontece em todo canto. São os espertinhos. Eles receberam até a medalha na hora. O tempo deles bateu, ficaram entre os 100 primeiros. É lógico que isso não acontece dentro do pelotão de elite. O pelotão de elite, formado por atletas profissionais, é um batalhão muito pequeno, é um grupo muito pequeno de pessoas. Então eles são acompanhados o tempo todo, visualmente, todo mundo fica o tempo todo em cima deles. Esses lutaram segundo as regras, correram segundo as regras. Mas existe um grupo de atletas não profissionais, porém que tem um bom tempo, tem um bom desempenho, que estão treinando, que estão se dedicando, que para conseguir uma medalha dos 100 primeiros, entre os 100 primeiros, usaram dessas técnicas. O que aconteceu? Foi revelado, foi descoberto, não foram coroados. Versículo 5, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Qual que é a regra? Correr 21 quilômetros. Ah, mas não estava escrito que podia correr de carro. Isso aconteceu essa semana. Foi uma espécie de um pequeno escândalo no mundo aí das corridas de rua. Triste isso, muito triste. Na carreira cristã é a mesma coisa. Quantos de nós aprendemos via jeitinho brasileiro, via Lady Gerson, via Vale o Mais Esperto, a tentar conquistar coisas no reino de Deus por atalhos, sem cumprir as regras. Não tem como, meu irmão. Abre os olhos espirituais, para de jeitinho. Vamos fazer um voto, eu e você hoje, vamos a partir de agora, de uma vez por todas, eliminar a falta dessas regras na nossa vida. Vamos acabar com essas meias verdades. Meias verdades. Não, pastor, mas isso não é mentira, mas também não é verdade. Você pode até não estar abrindo a boca, pastor, eu não menti. Tudo bem, mas você induziu, você deu a entender, você usou de artifícios para tentar sair da situação. Está fora da regra. Não dá para ser coroado dessa maneira, amém? Pastor, mas, puxa, olha a situação financeira lá fora. Se eu não fizer isso, eu não trago o pão para dentro de casa. Jesus, quem é que traz o pão? É você ou é Deus? Pastor, mas isso é radical. Nesse ponto, precisamos ser, porque a regra, como diria aquele juiz da TV, é clara. A regra é clara. Ou andamos conforme a regra, ou é aparente a nossa espiritualidade. É só falsa, é só uma falsa impressão de que, olha que bênção, está prosperando. Você viu o carro novo? Você viu a nova, olha, você viu a casa nova? Você viu... Não, tem regras. Não podemos atropelá-las. Deus deixou... Olha, o manual de regras, eu não vou mentir para vocês. É um pouquinho extenso, se você parar para pensar, comparado a um manual de algum equipamento por aí. Manual de usuários. Mas, você não precisa decorar ele de uma vez toda. Abre a página, lê. Um por dia é o suficiente. É isso que Deus mandou eu fazer hoje? Tá, entendi. Eu vou fazer isso hoje. Eu vou praticar isso. Mas talvez é isso que está faltando. Levanta de manhã e fala, Deus, eu vou pegar um versículo e eu vou viver ele 100% hoje. É melhor você ver 100% um versículo
do que ficar vagando entre vários e não cumprir nenhum. Tiago, capítulo 4, fala isso. Tiago, capítulo 1, versículo do 20 ao 22, fala que é muito melhor você ser um praticante dessa palavra, não um mero ouvinte, não enganando a nós mesmos com falsos discursos. Precisamos viver isso. Temos que correr conforme a regra. Se a regra diz que eu preciso buscar a santificação, eu vou buscar a santificação. Se a regra diz que eu preciso buscar ao Senhor em oração e preciso gastar tempo nessa comunhão em oração, eu vou ter que cumprir a regra. Se a regra diz que eu tenho que abrir mão de certas ideias e conceitos, eu preciso abrir mão. Ah, mas eu não gosto, eu não quero. Esse é o problema da nossa sociedade moderna. Sociedade moderna começou a trabalhar tanto conceito de você é livre, o bem-estar em primeiro lugar, sua felicidade acima de tudo e todos. Como é que funcionava o sistema legislativo há muitos anos atrás? Há muitos anos atrás tinha um princípio básico da lei que deriva tanto da lei judaica, por exemplo, a lei romana, a lei grega, são completamente inspiradas na lei judaica. Como funciona esse princípio de lei? Se uma minoria causa problemas a uma maioria, a maioria tem que prevalecer. Aquilo que é bom para a maioria tem que prevalecer. Hoje, por muitos séculos e séculos e séculos, as minorias foram tão oprimidas debaixo dessa palavra, desse conceito legal, mas foram tão rejeitadas, oprimidas, discriminadas, abusadas, que agora Satanás está usando isso como estratégia. Vamos fazer a reviravolta. A minoria manda. E é verdade. Quer um exemplo bem clássico? Caso vocês não saibam, esse ano de 2015 foi aprovada, ou melhor, não lembro o termo técnico jurídico, mas os vereadores de São Paulo redigiram um projeto de lei no qual se proibia dentro das escolas públicas municipais da cidade de São Paulo a comemoração do Dia dos Pais, comemoração do Dia das Mães. Por quê? Porque tem filhos, tem crianças, uma ínfima minoria, lógico, que tem pais homoafetivos, um casal de pais homoafetivos. E por causa disso, se fala Dia dos Pais e são duas mulheres que cuidam daquela criança, a criança vai se sentir constrangida. Se são dois homens que cuidam daquela criança e falar que vai ter o Dia das Mães, a criança vai se sentir constrangida. Então, para a criança que é filha de pais homoafetivos, não ficar constrangida, não se comemora mais Dia do Pai e Dia da Mãe. Ou seja, vocês entenderam o princípio? Por causa do desejo de uma minoria, toda a maioria. Eu lembro que um amigo meu, que tem filho em escola pública municipal, disse, e aí se instituíram, ao invés de Dia dos Pais, Dia da Mãe, Dia do Cuidador. Olha que bonito. Parabéns, cuidadores. Desagradável, né? Como você que é pai, como você que é mãe se sente ao ser chamado de cuidador? Dia dos cuidadores. Porque pode ser uma avó, pode ser uma tia. Esse meu amigo disse, e meu filho lá é um cachorro para eu cuidar dele? Eu sou pai. Ele é filho. Eu vou ser sempre o pai. Já pensou que bonitinho? Ao invés de vir sabe aquela coisinha Dia dos Pais que alguns de vocês, quem já tem filho maiorzinho já não lembra mais, mas agora eu vou recordar. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Vem da escolinha, aquela coisinha toda mal feita, pintada à mão, com palitinho, gravatinha, aquelas coisinhas de escolinha. Só que você olha para aquilo e fala, meu Deus, isso aqui é lindo. E é mesmo, porque foi feito com todo o amor do mundo por você. Não importa se esteticamente não seja dos melhores. É prazeroso receber. Aí já pensou que legal? Vem lá uma gravatinha, lá um negócio pintado à mão, um palitinho de sorvete. Feliz Dia do Cuidador. É triste, não é, gente? É uma estratégia do inferno. Por séculos, milênios, as minorias foram oprimidas pela grande maioria. Agora, eles estão tentando dar o troco de alguma maneira. Eu não vou nem entrar aqui em princípios de igualdade e justiça. Isso aí são coisas que vai longe essa história. Lógico que as minorias merecem todo o respeito, todo. Merecem todo o cuidado, toda a proteção.
É um absurdo que a gente vê hoje na nação brasileira. Todo santo dia você liga a TV e você vê casos de agressão a homossexuais, que são coisas assim bizarras. Semana passada eu vi uma que eu fiquei estarrecido. Um pai e filho. Pai e filho estavam abraçados na saída de algum lugar. Pai e filho, carinho de pai e filho. Filho adolescente, pai ali com ele. Um pessoal passou, achou que eles eram homossexuais, espancaram os dois. Espancaram os dois. Você tem noção disso? Espancaram, um deles faleceu. Eu não me lembro agora da notícia se foi o pai ou o filho. Um dos dois faleceu. Vítima da agressão. É lógico que tem que se proteger as minorias. Olha as loucuras que estão acontecendo aí fora. É óbvio que elas merecem todo respeito e cuidado. O que nós não podemos é inverter o jogo e fazer com que nós não andemos conforme as regras. Temos regras, gente. A palavra de Deus te dá regra. Regra com a tua família. Pastor, eu não gosto. Nem toda regra é agradável, amém? Amém? Nem toda regra é agradável. Por exemplo, vou abrir meu coração. Eu não gosto de acordar cedo. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto. Tem gente, cada um tem o seu ritmo biológico. Eu já tentei mudar. Já tentei dormir 11 horas da noite. Não vai. Deita na cama e fica assim, ó. O olho estalado, ideias vêm na cabeça. Não, pera, eu preciso tirar os pensamentos. Vou colocar o fone de ouvido aqui, porque se eu ligar o rádio, né, a dona pastora acorda. Aí coloco o fone de ouvido, vou ficar aqui ouvindo um louvor, aí eu vou desligar e vou dormir. Não. Quando eu menos vejo, já estou de pé, adorando a Deus, com o fone de ouvido, parecendo um louco pela casa. Não consigo dormir às 11, já tentei, já fiz de tudo. É óbvio, vai dormir 1 da manhã, quando dá 6 está assim, né? Tá bêbado. A pastora se diverte com isso, porque tem dias que ela troca o maior diálogo comigo, e eu não lembro. E ela fala, mas nós conversamos sobre isso. Que hora? Quando você acordou? Eu falei, você está de brincadeira, né? Enquanto eu não tomo um banho, enquanto eu não saio do banheiro, eu não acordei de verdade. Pode falar o que quiser comigo, eu não lembro. Diante de Deus, eu não lembro. Não lembro, eu ando, falo, converso. Enquanto eu não entrar no chuveiro, não tomar um banho, eu não saio, eu não lembro de nada. Minha mente, é difícil para mim saber se eu estou acordado ou sonhando. Parece bizarrice, mas eu conheço muita gente que é assim como eu, que fica completamente desligado de manhã. Desligado, não sabe se é real ou não. Resumindo, eu não gosto. Precisa? Precisa. A regra também é clara, diz que se eu não chegar no horário no meu trabalho e não bater o meu ponto no horário, eu não recebo no fim do mês. Então, eu tenho que acordar cedo. Eu gosto? Não. Eu vou dormindo para o chuveiro? Vou dormindo para o chuveiro. Saio do chuveiro um pouco mais esperto. Às vezes eu vou dirigindo, né? Senhor, guarda, Senhor, manda mais anjo, que isso aqui está pouco, que eu estou quase dormindo aqui. Muitas vezes acontece isso, mas está lá. Tem que cumprir as regras. Bom, vocês estão entendendo, eu não vou entrar mais detalhes. Nenhum atleta é coroado nessa carreira se não seguir as regras. Meu irmão, tem regra para cuidar do teu casamento. Tem regra. Por mais que a gente não goste de admitir, a Bíblia é um livro de regras. Qual que é o lado bom? Quem é atleta, quem gosta de esporte sabe. O lado bom é você chegar lá no final, levantar o troféu, levantar a medalha e falar, eu venci pelas regras, o Senhor me ajudou. Imagina que frustrante esses camaradas dessa prova aí do fim de semana. Imagina que frustrante. Daqui a pouco vai começar a aparecer o nome deles no site lá, desclassificado. Olha que constrangimento. Quantas vezes a gente está assim na carreira cristã e fica só, tomara que meu nome não apareça no site. Pode até caçar minha medalha, mas não coloca isso em público. Vamos seguir as regras. E para terminar, o agricultor. Trabalho de agricultor também não é moleza. Trabalho de lavrador não é moleza. Faz calo na mão, sol na cabeça, chuva, vento. Mas o melhor de tudo é que nós já falamos muito de problema, né? Já focamos o ponto do soldado que tem que passar por muita luta. Já focamos as regras que precisam ser cumpridas. E cada um de nós... Não adianta a gente dizer, eu não sei o que fazer. Sabemos.
É que a gente finge que quer uma escapatória mais fácil. Mas o agricultor, lê comigo lá, versículo 6 diz que o lavrador que trabalha arduamente deve ser o quê? O primeiro a participar dos frutos da colheita. Sabe o que isso está tentando dizer para nós? Que se nós militamos a causa do evangelho, que se nós queremos viver como cristãos de verdade na sociedade, há um fruto nos esperando em função disso. Há um fruto. A maior hipocrisia do ser humano é dizer, olha, eu estou buscando a Deus, mas eu não quero nada de Deus. Olha os dois perigos, os dois extremos de novo eu vou mostrar para você. Um extremo é, Senhor, eu preciso tanto das tuas bênçãos. Senhor, me dá tuas bênçãos. Senhor, eu quero o meu milagre, minha bênção. Aonde o foco é você. Esse é um extremo perigoso que nós temos que aprender a não seguir. O outro extremo perigoso é, Senhor, eu quero tanto, tanto o Senhor, que eu não quero nada do Senhor, só quero o Senhor. Gente, vamos ser honestos. Não quer nada? Você não quer ir para o céu? Vai me dizer que não é um pouco de interesse. Não, dizer que nós somos 100% desinteressados. Não, vamos ser transparentes. Deus, olha, eu só quero o Senhor. Pode até me mandar para o inferno, então. Não. Ninguém é desinteressado a ponto de falar. A verdade é, Senhor, eu preciso do Senhor mais do que tudo. Mas eu não vou ser hipócrita. Se o Senhor quiser me abençoar, pode me abençoar. A verdade é essa. Lembra daquele homem que chegou, do leproso? Que virou para Jesus? Se quiseres, pode me curar. Jesus falou o quê? Eu quero, seja limpo. É uma oração linda essa. Você já parou para meditar na profundidade dessa oração? Senhor, se é da tua vontade, se o Senhor quer, Senhor, se é da tua vontade me prosperar financeiramente, fica à vontade, pode fazer. Senhor, se é da tua vontade curar o meu corpo físico, essa enfermidade, e aí basta buscar a palavra de Deus que você vai ver que Deus sempre vai desejar isso. Pode me curar. É lógico que Deus quer. É lógico que Deus quer nos dar um melhor relacionamento, melhor casamento, melhor família. É claro que Deus quer prosperar financeiramente também. Pastor, como você tem tanta certeza? Isso não é evangelho da prosperidade? Não. Eu tenho certeza disso porque aqueles que são soldados, que estão arregimentados, que não se envolvem com os negócios dessa vida, quanto mais o Senhor abençoá-los financeiramente, mais eles vão investir no reino de Deus. Então isso é uma coisa óbvia. Vão ajudar mais pessoas, mais crianças, mais famintos serão alcançados. Então isso é uma coisa meio óbvia. Deus não quer a nossa saúde física plena? Claro que quer. Quanto mais saúde física você tiver, mais tempo você vai ter para divulgar a verdade de Deus por essa terra. Inclusive hoje, deixa eu fazer um adendo aqui. Hoje é o aniversário de 95 anos da minha vozinha. 95 anos, a mãe da minha mãe. Tem mais saúde que nós todos juntos aqui. Aí você fala, mas Jesus, como que Deus dá tanta saúde, tanto vigor para uma mulher assim? Você precisa ver ela pregando o evangelho. Você precisa ver. Ela se converteu depois de mim. Começou um grande mover de Deus na nossa família. Depois de eu e uma prima, nós nos convertemos primeiro, e aí veio um grande arrastão do Espírito Santo, e aí a família inteira foi se convertendo. Minha vozinha é a coisa mais linda. Precisa ver ela falando de Jesus, com 95 anos. Hoje eu entendo porque Deus está dando tanto vigor para aquela mulher. É um testemunho, precisa ver cada testemunho que aquela mulher tem. Por isso Deus nos dá força. Por isso Deus tem interesse na nossa saúde física. Quanto mais tempo você ficar aqui glorificando o nome dele, melhor para ele. Assim funciona, amém? Mas o lavrador é o primeiro, diz a palavra, a colher os frutos. Então, gente, sem hipocrisia, sem falsa modéstia. Senhor, eu quero o Senhor mais do que tudo, isso é verdade. Mas se vier frutos disso, eu não vou jogar fora. Eu não vou rejeitar algo que Deus está me dando. Eu vou receber de bom grado. Eu vou receber com alegria. Eu vou fazer bom uso desses frutos. Eu vou honrar a Deus até mesmo através desses frutos. Então, meu querido, grosseiramente falando, 3 carreiras, um propósito. 3 carreiras, um só propósito. Soldado, temos que lutar. Atleta, temos que seguir as regras. Não adianta burlar, não adianta tentar atalhos.
Como um lavrador, às vezes é árduo, mas vamos colher os frutos de tudo isso, amém? E para a gente encerrar, eu quero só ler para vocês e eu quero orar. Diz no versículo 8, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro até hoje e estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas se formos infiéis, não se preocupe, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Pastor, e se eu falhar? E se eu escorregar? E se eu em algum momento perder o foco? Ele não muda. Ele permanece fiel. Ele vai nos ajudar. Mesmo se nós escorregarmos, vai por mim. Volta correndo. Se joga aos pés dele e fala, Senhor, eu quero tentar de novo. Eu não desisto. Amém?